Você pode achar que está se protegendo, certo? Pode achar que é bom. Como ela disse, era bom. Bem, ela se sente bem porque acha que está se protegendo. Ela pensa que não está sendo vulnerável. Mas o que você está realmente fazendo é se agarrar à negatividade. Você está segurando uma parte de si mesmo ou um pedaço do seu coração que o mundo não vê, certo? Então, deixe isso ir. Quando falo com o outro lado, seus entes queridos estão vivendo vidas inimagináveis e magníficas de ambos os lados, entende? Eles estão positivos. Eles estão felizes, sem preocupações, pois não se apegam a emoções negativas do passado. Se pudéssemos fazer o mesmo como seres humanos, poderíamos viver uma vida muito melhor sem o caos atual que presenciamos no mundo. Gostaria de dar as boas-vindas ao programa para Matt Fraser. Como vai, Matt? Bem, é ótimo estar aqui contigo. Muito obrigado por vir ao programa, meu amigo. Estou animado para conversar com você, cara. Sou seu fã já faz um tempo, de longe, e acabei de ter notícias suas. Você também acabou de me descobrir na sua jornada, então é um amor mútuo entre nós, meu amigo. Obrigado. Olha, estou muito feliz por estar aqui. Obrigado, meu amigo. Então, minha primeira pergunta para você é: como era a sua vida antes? Você se tornou um médium psíquico antes de descobrir tudo isso? Estou presumindo que você não saiu do útero já dizendo eu tenho algo para você. Bem, é meio que assim, mas de um jeito diferente, né? Então eu cresci sem entender que eu era um médium psíquico. Mas o que eu entendia é que eu era diferente. Eu conseguia ver e ouvir pessoas mortas. Então, crescer pra mim foi como aquele garotinho em O Sexto Sentido. Né? O que aconteceu inicialmente foi eu ter uma ligação muito forte com a minha avó, que era tudo pra mim. Com meu pai na marinha e minha mãe trabalhando em período integral, minha avó foi quem cuidou de mim, do amanhecer ao anoitecer, até minha mãe voltar para casa. E minha avó esteve comigo nos primeiros 3 anos da minha vida. E então, infelizmente, ela faleceu. Quando minha avó faleceu, eu lembro de todos tristes e lamentando a perda dela. E a casa às vezes ficava vazia. Mas eu nunca passei por esse luto porque minha avó foi a primeira alma que eu vi. Eu me lembro de ser um menino pequeno e minha avó voltava e me visitava. Ela sentava na ponta da cama e conversava comigo, tinha diálogos comigo. E foi uma experiência estranha porque aqui todo mundo chorava pela vovó, mas eu ainda podia vê-la e me comunicar com ela. Então essa foi a primeira experiência que eu tive como médium. Mas eu nunca percebi que minha avó tinha morrido. O interessante é que, depois dessa experiência, é como se tivesse aberto uma porta. Quando eu vi a minha avó, estava tudo bem. Como eu disse, eu nem sabia que ela tinha falecido. Tudo do que eu me lembro é que ela parecia diferente, parecia saudável. Havia um brilho ao redor dela quando ela aparecia. Era uma presença muito calorosa e muitas vezes ela estava lá com outros familiares que eu não sabia na época que tinham falecido. Mas olhando para trás, eu consigo meio que ligar os pontos. Mas depois de ter essa experiência, o que foi louco é que comecei a ver outras almas. Almas que eu não reconhecia. Era como se, de repente, quando eu brincava sozinho, eu ouvisse alguém chamar meu nome. E do nada, via um homem que nunca tinha visto antes na minha vida. Ou quando eu ia dormir quando criança. Lembro de almas aparecendo que agora sei que tinham morrido nas redondezas. E isso me aterrorizava, porque eu gritava e chamava pela minha mãe e meu pai, e eles vinham e acendiam as luzes, e aquela alma simplesmente desaparecia. Foi aí que eu soube que algo estava acontecendo. Eu não sabia que era médium, mas achava que a casa era assombrada. Como você lidava com isso psicologicamente quando criança? Deve ter sido traumatizante, a avó é uma coisa, mas quando outras entidades começam a aparecer, Você, quero dizer. Como lidava com isso? como lidou com isso? Bem, foi realmente difícil, porque eu nunca quis ficar sozinho. Eu queria dormir com meus pais todas as noites. Não queria brincar sozinho. Não queria me afastar dos meus pais. Não queria ir à casa de um amigo porque tinha medo de ver um fantasma ou um espírito. E o que foi realmente complicado é que isso começou a acontecer fora de casa. Isso acontecia quando eu estava sozinho, no pátio da escola, para outro cômodo na casa do meu amigo. Não importava onde eu fosse, essas coisas começavam a acontecer. Mas o que achei difícil foi não poder falar sobre isso. Comecei a contar para meus amigos que estavam comigo na época, apenas estando. Com 5, 6 anos de idade, meu Deus, eu tinha essa alma que vinha me visitar, ou eu via pessoas mortas, ou seja lá o que eu contava para eles na época. E o que eu me lembro é que eles reagiam tão fortemente porque voltavam e contavam para a mãe ou o pai deles. E a próxima coisa que você sabe é que a mãe ou o pai deles diziam: Ah, ele está só fingindo. Ah, é o amigo imaginário dele. Ele está inventando.
E eu me lembro de ficar tão chateado quando criança, porque as crianças voltavam para o pátio da escola ou voltavam para brincar. E eu compartilhava as experiências e eles diziam: "Ah, minha mãe disse que você está inventando isso." Ou meu pai disse que isso não é verdade. Ou minha mãe diz que isso é coisa da sua imaginação. E eu sabia que o que eu estava vendo e ouvindo era real. E chegou a um ponto em que eu ficava tão irritado porque eu sabia que o que eu via e ouvia era verdade. Então eu revidava com essas crianças. E chegou a um ponto em que meus pais tiveram que se envolver porque os pais delas iam ligar para os meus pais e dizer: "Olha, o Matt está dizendo que está vendo pessoas mortas. Ele está dizendo que está vendo isso. Está ficando um pouco fora de controle." Até que na escola, quando eu ia para a escola, os professores tinham que conversar com meus pais. Então, foi realmente difícil crescer me sentindo tão sozinho. Ninguém conseguia ver o que eu via. E isso realmente era o que me incomodava. E o que aconteceu depois disso foi que eu tive que aprender a simplesmente bloquear e ignorar. Eu achava que havia alguém que podia ver, ouvir e sentir isso, e minha avó era médium, minha mãe era médium, mas elas não praticavam, não era algo que faziam profissionalmente. Era algo que elas também podiam sentir e perceber o espírito. Mas por não praticarem, elas não estavam sempre fazendo leituras, se é que você me entende. Então, como muitos médiuns e canalizadores com quem conversei, e até pessoas que tiveram experiências de quase morte, precisam reprimir isso porque as pessoas ao redor não conseguem aceitar. E você, tão jovem, ficou basicamente sozinho. Guardou isso em uma caixa e ignorou. Ignorou os espíritos que apareciam, colocou uma placa de fechado. Como foi? Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para simplesmente viver uma vida normal, entende? Esse era o objetivo. E o que foi realmente difícil foi isso. Minha mãe, sendo uma médium, tentou me explicar o que estava acontecendo. Ela tentou me fazer entender e me incentivou a me abrir. Mas eu tinha tanto medo porque era o único que estava vendo e ouvindo isso. Então, por exemplo, nunca vou esquecer aquela história. Lembro que havia muitas vezes em que eu via espíritos aqui quando estava na cama, entende? Era sempre quando eu estava sozinho ou deitado. E quando meus pais chegavam, aquela alma já tinha ido embora. Aquela alma tinha desaparecido. E eu nunca vou esquecer dessa vez. Isso realmente me arrepiou todo. E ainda me arrepia até hoje. Eu lembro de ser bem pequeno, eu devia ter uns 5 anos na época. E essa alma entrou, e era esse homem, e ele estava lá. E ele tinha uma aparência muito assustadora quando eu me conectava com ele. E eu acordei vendo ele sentado no pé da minha cama. E eu gritava pela minha mãe e pelo meu pai. E minha mãe veio correndo, ela acendeu as luzes. Ela estava lá no quarto e a alma ainda estava lá. Então eu apontei pra ele na hora. E eu estava tipo, mãe. E ela estava tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu apontei e ela disse, o quê? Por que está gritando? Por que está gritando, mãe? Você não está vendo ele? Você não está vendo ele? E minha mãe falava não. Do que você está falando? Tem um homem bem ali. E eu estava gritando e chorando em completo desespero. E a alma estava lá. Eu podia ver ele, mas minha mãe não. E isso me assustou, pois minha mãe era médium. Eu me perguntava por que eu via essa pessoa e ela não. Lembro da minha mãe na cama, acariciando minhas costas e dizendo: "Querido, saiba que, mesmo com esse dom", ela disse, "aquela alma quer falar com você. Está aparecendo só para você, não para mim. Não vejo o que você vê." Lembro da minha mãe tentando me acalmar, indo até o canto do quarto onde aquela alma estava. E ela sabia. "Matthew, essa alma machuca a mamãe?" Eu negava. Ela dizia: "Ele não machuca a mamãe. Está aqui, mas não te machuca. Ouça o que ele dirá." Ótimo, pergunte a ele o que ele quer. Certo, mas eu não fazia isso porque tinha muito medo. Então foi realmente difícil, porque ninguém podia me ajudar nessa jornada. Eu percebi que, embora minha mãe tivesse um dom, o dom dela era diferente do meu. E se eu quisesse entender, teria que passar por isso sozinho. Naquela idade, estava muito além da minha compreensão do que estava acontecendo ou do que realmente ocorria. Então, com que idade você começou a investigar isso um pouco mais? A começar a treinar ou tentar aceitar isso? Porque, de novo, isso é um tema que eu ouço tanto no programa, é a jornada do herói, a rejeição ao chamado da aventura. Não, eu quero ser uma pessoa normal, eu quero viver uma vida normal. Eles rejeitam e, eventualmente, são forçados a decidir. Minha vida está miserável, eu tenho que aceitar meus dons e seguir por esse caminho. Com que idade você aceitou e começou a investigar o que diabos estava acontecendo? É engraçado porque eu ignorei isso por anos e anos e anos, onde literalmente eu fingia que não estava lá. Se eu visse uma pessoa morta ou um espírito, eu simplesmente bloqueava. Eu continuava a minha vida de tal forma que fiquei muito bom nisso. Fiquei muito bom em não sentir, não ouvir,
não receber mensagens dos que partiram. Eu simplesmente seguia o meu dia. E mesmo tendo afastado completamente minhas habilidades, o que era realmente legal é que eu sempre tive uma conexão muito forte com as pessoas, animais e emoções, certo? Eu conseguia sentir as pessoas de um jeito diferente, com forte conexão com os animais. Percebia se alguém era bom ou mal, identificava quem passara por divórcio ou dificuldades na vida e sentia quando alguém estava passando por algo. Quando alguém passava por um momento realmente difícil ou enfrentava um problema interno, mantive essa grande proximidade e conexão com as pessoas. Conforme cresci, percebi a necessidade de seguir uma carreira na medicina. Meu grande sonho era ser um técnico de emergência médica, depois paramédico e, quem sabe, até um assistente médico. Embora não soubesse onde essa jornada me levaria, sabia que meu lugar era na medicina. Assim, iniciei minha carreira como técnico de emergência médica e trabalhei no World Trade Center em Boston. Trabalhei no departamento de operações de segurança. E então, a partir daí foi uma loucura, porque eu estava prestes a me tornar um paramédico e fui consultar um médium pela primeira vez. E foi nesse momento que pensei, sabe de uma coisa? Muitos dos meus amigos que tinham acabado de sair do ensino médio há pouco tempo, todos estavam indo ver o médium psíquico, lá em Boston, e todos falavam das experiências incríveis que tiveram porque foram a esse médium. E esse médium contou a eles sobre onde eles estariam daqui a 5 anos, com quem iriam se casar, o que estava por vir, todas essas coisas. Então eu disse, eu tenho que ir. Não tanto pela curiosidade sobre o que tinha acontecido quando eu era mais jovem, mas mais porque eu queria saber o que ia acontecer na minha vida. E eu achava isso legal. Eu acreditava, porque em certo momento eu também conseguia ver e ouvir espíritos. Mas você tem que saber, foi naquele momento. Quando eu fui ver um médium, eu era tão bom em bloquear tudo. Eu realmente esqueci que tinha essa conexão, que ela ainda existia. É curioso porque quando fui consultar o médium pela primeira vez, eu esperava ter a mesma experiência que meus amigos tiveram, né? Eu imaginava que ela me diria: "Você será um excelente técnico em emergências médicas. Vejo você se tornando um paramédico e trabalhando em um hospital, realizando essas atividades e aquelas outras." E eu estava realmente curioso, pois naquela época achava que tinha minha carreira e vida toda planejada, sendo bem jovem. Eu queria dizer, eu tinha o quê? 18 anos, 19 anos naquela época. Todos sabemos o quão maduros somos aos 18 e 19 anos. Sim, então eu achava que tinha o caminho definido para onde queria ir e o que queria fazer. Então fui ver essa médium e logo de cara ela me sentou e o que eu estava fazendo naquele momento não tinha nada a ver. Então ela olhou para mim e me disse, ela falou: "Não, eu vejo isso." Ela me disse: "Eu vejo que você tem um dom." Eu fiquei tipo: "Não, eu não tenho um dom." E ela insistiu: "Sim, eu vejo que você é um médium psíquico." E eu neguei: "Não, eu não sou um médium psíquico." E ela continuou. E de imediato ela começou a revelar minha paixão. É como se quando você era mais jovem conseguia ver o espírito dela. Eu via, mas não vejo mais. Isso acontecia só na minha infância. Ela disse que você ainda está conectado. As almas tentam se comunicar, mas você bloqueou essa conexão. E então ela falou sobre a minha avó que já tinha falecido e me disse que minha avó estava ali comigo e ela sabia que minha avó era médium e que minha avó tinha esse dom, mas assim como eu, minha avó o havia bloqueado e minha mãe também. E ela me disse: "Sua avó está aqui para te ajudar nessa jornada." Ela disse: "Você precisa aceitar esse dom. Você precisa abraçar, isso é um dom divino. E você está resistindo. Volte-se para Deus. Você precisa ajudar as pessoas." Fiquei confuso, pensando que já as ajudava. Ela disse: "Você pode ajudá-las de outra forma." E lembro-me de ficar tão confuso com essa leitura. Pra mim era tipo, o quê? Ela estava tipo me dizendo: "Você vai fazer isso. Você vai ser um médium psíquico." E eu dizia a ela: "Eu não vou ser um médium psíquico. Eu vou ser um paramédico." E a gente discutindo sobre essa leitura, né? E eu pensando comigo, tipo, essa mulher, não sei se ela bebeu antes de fazer essa leitura ou o que foi, mas ela tá totalmente errada. Tipo, eu estava convencido de que ela era uma fraude, certo? Pois é. Então, resumindo a história, ela me diz isso. Ela fala: "Olha, eu te vejo sendo um médium muito famoso." Ela diz: "Eu vejo pessoas maquiando seu rosto e você tendo um reality show e todas essas coisas." E eu pensando comigo: "O quê? De jeito nenhum." Enfim, eu fui embora. E lembro de sair e dizer: "Eu quero meu dinheiro de volta." Essa foi a pior leitura que eu poderia ter tido. E todos os meus amigos me ligam, tipo: "Como foi a sua consulta?" E eu, tipo: "Bom, não foi nada como a de vocês. Tipo, a minha consulta foi um fracasso." E eles, tipo: "Como assim?" Eu, tipo: "A mulher errou feio, ela me dizendo que eu vou ser uma médium psíquica. Vou ter um programa de TV e essas coisas todas." Enfim, ela viu algo que eu não consegui ver. E lembro de voltar pra casa e contar pra minha mãe, e eu tipo: "Mãe, você não vai acreditar." E minha mãe sabia que eu ia ver uma médium.
E ela, tipo, e aí, o que aconteceu? Eu, tipo, bom, a avó apareceu e a avó disse que eu tenho que fazer. Isso. Use esse dom e siga por esse caminho e essas coisas todas. Então, parecia uma cena de Harry Potter. Nunca vou esquecer isso. Minha mãe falou, espera aí. E minha mãe foi até o sótão, mexeu nessas coisas todas e ela me deu. Como isso? Estava num saco como esses, cartas, e tinham escritas por toda parte. E ela disse, sua avó falou isso quando você nasceu. Ela disse: sua avó tinha me dito que um dia você seria um vidente, que você teria o dom e que daria leituras para as pessoas. Então minha mãe tirou essas cartas, como cartas de baralho, mas minha avó as tinha transformado em cartas de tarô. E ela disse: isso é para você. Ela disse: a avó queria que você tivesse isso. Dentro delas havia todas essas cartas com significados, números e diferentes coisas nelas. E ela me disse, um dia, ela disse que quando fosse a hora certa, eu deveria te entregar estas. E foi assim que tudo aconteceu. Parece que comecei a olhar essas cartas e mergulhar mais fundo. E lembro que ao visitar a médium, estou esquecendo algo importante. Ela disse que bastava pedir suas habilidades de volta para que retornassem e me deu alguns exercícios para fazer. Ela diz: é só tentar isso. E eu me lembro de estar segurando essas cartas e, você sabe, alguns dias depois eu tentei. Estava segurando as cartas da minha avó. Eu estava olhando todos os sinais e símbolos. E algo em mim surgiu, uma sensação de que eu precisava, faça o que ela disse. Senti que precisava pedir de volta. E pedi. E naquele momento, foi como se uma percepção aguçada surgisse. De repente, comecei a receber mensagens. Comecei a ver o que via quando criança. A única diferença é que não era mais assustador e eu estava pronto. Então, deixe-me perguntar, porque há duas partes no seu título, psíquico e médium. Então, eu quero que você explique para as pessoas a diferença, porque, pelo que entendo, um médium é alguém que faz a mediação entre o outro lado e os vivos, os mortos e os vivos, ou o além e os vivos. E o psíquico é para o bem ou para o mal, a revelação do futuro e tudo isso. Qual é o seu processo em ambos os casos? Então, o negócio é que é só um dom, certo? Todos nós temos uma maneira diferente de nos conectar com o outro lado. Temos médiums da saúde que fazem a conexão com a saúde. Temos psíquicos de animais que se comunicam com os pets. Temos médiums dos anjos que te conectam com os anjos. Então, para mim, médium psíquico é basicamente um termo genérico. Significa que você é um psíquico, mas também um médium. Então, como funciona é que eu não sei de nada, certo? Todas as informações que recebo vêm dos seus entes queridos do outro lado. Então, se você me perguntasse, Matt, eu vou me casar no ano que vem, eu teria que perguntar à sua avó, ao seu pai ou à sua mãe, e então eles poderiam me dar essa informação. Então, fazendo o que faço, eu me conecto com seus entes queridos. Mas seus entes queridos estão com você diariamente, presentes em cada momento, seja no mercado, durante uma promoção no trabalho ou ao planejar o futuro. Eles têm acesso à informação universal. Por isso, ao buscar um médium, é possível vê-lo conectando-se com seus entes queridos como avó, mãe, pai ou irmão. Mas você também ganha percepção, entende? Percepção sobre a sua vida. Porque nossos entes queridos querem nos ajudar, já viveram e passaram por suas jornadas. Agora, eles querem te ajudar, entende? Querem te ajudar a encontrar sua alma gêmea, a melhorar sua vida, a avançar na carreira, seja lá o que for. E é por isso que seus entes queridos, em espírito, se comunicam através de um médium como eu. E é aí que entra o termo médium psíquico. Porque às vezes eles compartilham coisas sobre o futuro, ou coisas que você pode fazer agora para promover mudanças positivas na sua vida. E é sempre positivo porque eles querem o melhor para você. O que você realmente vê? Você ouve vozes? Vê imagens surgindo na sua mente? Porque, pelo que entendo, não há cordas vocais do outro lado. Então, não é como se alguém estivesse realmente falando. É algo diferente. Como funciona pra você? Então é interessante. Tudo depende daquela alma, certo? Tudo depende de como aquela alma se comunica. Algumas almas vêm e me contam tudo. Outras almas são um pouco mais silenciosas, mas existe uma linguagem diferente do outro lado que elas usam. Então as almas usam a mesma linguagem que estão usando para se comunicar com você. Assim como você reconhece sinais e símbolos que representam seu ente querido, é dessa forma que eles se comunicam comigo. Durante as leituras, posso mencionar coisas como: sua mãe está presente, ela faleceu de câncer e você estava ao lado dela na cama. Ela também indica que você guardou o anel dela, mas na verdade há mais mensagens a serem transmitidas. Então, o que acontece é, e eu vou explicar o processo por trás dos bastidores. Quando vejo os falecidos, percebo sombras e silhuetas atrás da pessoa. Por exemplo, ao fazer leituras em centros de artes cênicas e cívicos, ao olhar para a plateia, parece que ela desaparece e só vejo pessoas mortas. Um amigo foi a um evento meu e disse: Matt, é a coisa mais estranha. Parece que você olha através das pessoas durante essas leituras. E é verdade, porque eu não estou olhando para a pessoa, para a plateia. Eu estou olhando para a alma que está
atrás dela. Então, por exemplo, uma figura aparece e eu tento me conectar com essa figura e essa figura vai... Eu ouço sussurros do tipo, eu sou o pai, eu sou o irmão dessa pessoa, eu sou o tio dessa pessoa. E imediatamente eu começo a ter visões da vida dessa pessoa. Eles me mostram o carro que dirigiam, a casa onde cresceram, como morreram. E essas visões são realmente importantes porque as almas conseguem me passar tanto da vida delas em apenas alguns poucos segundos. Então, as pessoas não entendem isso. Muitos assistem aos meus vídeos no YouTube ou me veem na televisão e ficam tipo, como esse cara fala com os mortos sem nem levantar? Tipo, como é que ele fala sem parar e recebe essas informações? Bem, não é assim, porque não é como você vê em A Mediadora. Sua mãe não está aqui dizendo, ei, Matt, você poderia, por favor, só avisar minha filha, acho que ela está ali, tipo, naquela fileira. Você pode só dizer a ela que estou aqui e que estou bem, certo? Não estou só ouvindo e repassando essa informação. A informação está chegando até mim. Então, em poucos segundos, digamos que eu me conecte com seu pai que já faleceu. E ele me mostra uma ambulância, né, garrafas de álcool. Ele me mostra. Suporte vital. Eu saberei logo que essa pessoa tinha alcoolismo passivo. Foi um acidente trágico. Ele foi levado ao hospital e infelizmente precisou ser colocado em suporte vital. Eu posso saber disso num instante e ser capaz de dizer o que aconteceu com essa pessoa, pelos símbolos que eles me mostram. Então, ser médium é como aprender uma nova língua. É literalmente como aprender no Rosetta Stone. Você tem que aprender como se comunicar com os mortos, e eles também têm que aprender a se comunicar de volta conosco, porque é uma mudança de mundo e uma mudança de... Parece que, antes de mais nada, você está tão empolgado com isso. Quando você fala, é incrível ver a energia com que você fala sobre isso. Você é tão vibrante e a energia que você transmite. Então, eu queria agradecer por isso, porque não é algo comum. Então, eu conversei com essa pessoa hoje. Aprecio muito isso. Quando você se conecta com o outro lado. Você alguma vez... Você tira um dia de folga? Já colocou a placa de fechado? Porque sei que médiums às vezes são assim, tipo, estou aberto para negócios. Estou fechado para negócios. Estou aberto para negócios. Estou fechado para negócios. Parece que eles estão te bombardeando o tempo todo. Então, olha só, tento levar uma vida normal, mas isso não acontece quando se é médium. Ser médium é como um call center 24 horas para os mortos. É como ser atendimento ao cliente. Escuta, se estou no banheiro ou no chuveiro, eles continuam falando comigo. Enquanto lavo o de cima e o de baixo, eles continuam a falar comigo. Esteja eu na cama ou não, a realidade é que não tenho descanso. É assim que as coisas estão. Sou responsável pelas almas. É até engraçado. Eu os trato como se estivesse cuidando de crianças, como se estivesse falando com meu filho, você sabe? No final da noite, penso comigo mesmo. Vou dormir agora. Não verbalizo em voz alta, mas repito mentalmente. Vou dormir agora. Se alguém tiver algo a dizer antes de eu ir dormir, que fale agora, pois não desejo ser acordado no meio da noite. Não me acordem de madrugada, a não ser em caso de emergência. E é engraçado porque eles são respeitosos. Contanto que você mantenha esse diálogo constante, está tudo bem. Mas como eu disse, faz parte de onde eu vou. Estou sempre ouvindo, sempre acontece ao meu redor. E a parte engraçada é que você aprende a conviver com isso, é só uma parte de você. Qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre médiums psíquicos? Ah, meu Deus, há tantos equívocos por aí. O maior deles é quando eu digo às pessoas que sou médium, pois elas logo pensam que consigo ler mentes. Elas ficam tipo, oh, o que estou pensando agora? Por favor, não leia minha mente. Algumas pessoas ficam tão assustadas. E eu fico tipo, eu não leio sua mente. Eu falo com os mortos. São coisas completamente diferentes. E outra coisa sobre o maior equívoco que eu encontro é que as pessoas não percebem que quando você procura um médium, certo, as pessoas podem vir achando que é algo divertido. Tipo, ah, eu vou receber uma mensagem da minha avó, ah, eu vou ouvir da minha mãe, ou ah, eu quero ouvir do meu pai. Mas o que você realmente precisa saber é que nenhum médium pode garantir que seu ente querido vai transmitir uma mensagem, porque isso depende do outro lado. Então, acontecem essas coisas ao contrário quando você vai ver um médium. Você pode procurar um médium para se conectar com sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão. Ao procurar um médium, você está oferecendo a oportunidade para o seu ente querido se comunicar com você. Pode não ser quem você espera, talvez alguém que não gostava tanto. Por exemplo, ao esperar uma mensagem do pai, pode ser o irmão, com quem não falava há anos e detestava quem se manifesta. É importante estar aberto a essas possibilidades. Seus entes queridos, em espírito, têm uma agenda. Eles sabem o que vai ajudar você a se curar. E também há almas do outro lado que às vezes têm assuntos inacabados. Talvez tenham partido deste mundo sem se despedir de você. Talvez tenham ido embora sem dizer o que realmente sentiam. Talvez tenham partido e vocês eram estranhos um para o outro. Houve uma briga e eles querem se comunicar, querem se redimir com você, certo? Por isso é tão importante saber que, ao procurar um médium, as mensagens não podem ser padronizadas. E esse é o maior equívoco, pois muitas pessoas chegam e ficam totalmente surpresas.
Eu era uma delas, certo? Por exemplo, quando fui naquele médium vidente no passado. Queria saber sobre minha carreira como paramédico. E aí, quando não ouvi isso e ela disse que eu era médium, fiquei tipo, peraí, senhora, você tá, tipo, desviando do assunto. Demorei muito pra entender aquela mensagem. Então, o que tento dizer é, escutem, as mensagens não são o que querem ouvir, mas sim o que precisam. Eu sou a prova disso, certo? Mas é importante que vocês escutem. Algumas pessoas chegam e planejam dizendo, eu quero que meu pai me diga que depois que ele morreu, ele aprova meu marido, que ele vê meus 2 filhos, ele vê isso. E então, de repente, aparece o ex-namorado. Ele que se manifesta. Elas ficam tipo, espera aí. Não, espera, como assim? E você percebe que elas ficam totalmente desorientadas, porque já tinham tudo planejado na cabeça. Então, é importante ressaltar que não temos controle sobre o que as almas vão nos dizer, mas é crucial escutá-las, pois muitas vezes, ao perder alguém, surgem dores e mágoas internas das quais nem temos conhecimento até que a leitura aconteça. Então, tudo sobre o que falamos até agora foi bastante positivo e muito útil. E quanto aos espíritos, mas você já se deparou com um espírito negativo, uma energia negativa, uma energia obscura que apareceu? E se sim, como você lidou com isso? Então, eu vou te dizer que existe uma vibração mais alta que é o céu, certo? Nossos entes queridos e nossos espíritos e as almas que cuidam de nós. E há uma vibração mais baixa, onde as almas que não conseguem chegar ao outro lado. Agora, eu vou te dizer que alguns médiums trabalham em ambas as dimensões. Eu não. Eu só me comunico com almas que estão na dimensão mais alta. Certo, no céu. Eu não quero ter parte, lidar ou conversar com almas malignas ou negativas, porque o fato é que elas não querem o bem para nós, certo? Pense nos espíritos malignos. De onde vieram os espíritos malignos? Bem, os espíritos malignos eram pessoas tão ruins, malvadas e negativas neste mundo que nem mesmo Deus conseguiu mudá-las. Assim como tentaram destruir vidas aqui, seu objetivo é o mesmo no além. Então, por que falar com eles? Quando criança, certo? Comecei sem saber que estava me abrindo para essas almas. Minha mãe me alertou. Minha avó e minha mãe me transmitiram uma importante lição. Ao estabelecer conexões com o além, é fundamental comunicar-se exclusivamente com a alma, agir em sintonia com Deus e com motivações genuínas para auxiliar o próximo. É crucial não abusar do dom e direcionar essa comunicação para ajudar as pessoas neste mundo interagindo apenas com almas bondosas e evitando as más. Então, como você faz isso? Bem, da mesma forma que existe um botão de bloqueio nas redes sociais. Quando você encontra os trolls, os haters e as pessoas negativas, esse mesmo botão de bloqueio existe para psíquicos e médiums. O que os espíritos malignos não querem que você saiba e eles se contorcem quando eu tenho essa conversa é que eles não podem entrar em sua vida sem sua permissão. Espíritos malignos não podem se conectar com você a menos que você permita. Como isso acontece? Brincando com tábuas Ouija, buscando ou chamando espíritos malignos, visitando locais assombrados ou onde ocorreram eventos ruins, buscando o mal e abrindo portas para energias negativas. Seus anjos não podem ajudá-lo, ninguém pode ajudá-lo. Convide-os para entrar. Qual a diferença? Seus entes queridos e espíritos já têm acesso à sua vida. Seus anjos, sua avó, o animal de estimação que se foi, seu melhor amigo que se foi porque você os amava e tinha uma conexão com eles. Essa conexão permanece a mesma. Do outro lado, espíritos malignos não têm uma conexão com você. Eles não podem entrar na sua vida a menos que você abra essa porta. E isso é algo que os espíritos malignos não querem que você saiba. E isso é algo que, por algum motivo, existem médiums por aí que me contrariam e me atacam nisso, certo? E dirão que isso não é verdade. Espíritos malignos podem simplesmente entrar na sua vida. Estou te dizendo agora. Ouça-me. Vou te dizer agora mesmo, eles não podem. E se houvesse um espírito maligno que fosse vir e assombrar alguém aqui neste mundo, ou causar problemas a alguém, seria eu. Eu tenho o maior alvo nas costas, tá bom? Sendo o médium mais famoso da América, posso te garantir agora mesmo, eu seria a pessoa mais atingida. Mas o fato é que não sou. Por que eu não sou? Eu não permito a entrada de espíritos malignos e você também não precisa permitir. Não há segredos nem mistérios. A única coisa é que evito confusão. Não passa um dia sem que eu receba e-mails. Matt, queremos que participe deste programa de televisão. Queremos que você venha explorar este lugar assombrado. E eu fico tipo, de jeito nenhum. Você não acreditaria no dinheiro que recusei, não acreditaria nos programas de TV que rejeitei, não sou assim, não me envolvo com o mal, eu não faço isso. E, por isso, essas almas não conseguem me alcançar. Quando você está se comunicando com o outro lado, você menciona pessoas que partiram, outras almas e até anjos. Além disso,
Já teve a oportunidade de conversar com guias espirituais ou mestres ascensionados durante essas comunicações? Então, eu só falo sobre as coisas que eu vivenciei. Eu também posso. Não sei tudo sobre a morte e o morrer. Estaria mentindo se dissesse que sei, certo? É por isso que meus livros vão até o momento atual. Ainda estou aprendendo todos os dias. E não saberei tudo sobre a morte, o morrer ou o pós-vida até o dia em que eu mesmo morrer, certo? E passar por isso. Mas quando estou fazendo uma leitura, as almas me dão uma visão interna da vida delas. Eles me dão um vislumbre da história deles, das pessoas com quem tinham conexão. Eles me dão esse vislumbre de tudo. Então, o interessante é que, ao conhecer essas almas do outro lado, eu aprendi muito sobre o que acontece quando você morre, sobre o que acontece quando deixamos este mundo. O que os anjos fazem, o que nossos guias espirituais fazem em nossa vida, todas essas coisas, e até mesmo sobre os mestres ascensionados. Eu vou te contar que durante as leituras houve momentos em que anjos se manifestaram, houve momentos em que guias espirituais se manifestaram, mas isso é meio raro. Eu normalmente não os vejo. E pode não ser porque acenda ainda mais. Normalmente costumo conversar com almas que já partiram, como seus pais, irmãos, entende? Mas às vezes essas almas intervêm. Percebo que um anjo da guarda ou guia espiritual pode se comunicar comigo com uma mensagem direta quando alguém está realmente perdendo o seu caminho, quando está realmente no caminho errado, ou talvez esteja prestes a desistir, ou talvez esteja acontecendo algo muito ruim na vida dessa pessoa. São nesses momentos que eu chamo os reforços, sabe? Esses reforços chegam e entregam as mensagens. Mas, como eu disse, normalmente são almas do outro lado que vêm e assumem o controle. Ou, às vezes, para aliviar, pode ser que talvez você não tenha alguém que tenha morrido com quem você tinha uma ligação especial, certo? Então, se todos os seus entes queridos estão vivos, um guia espiritual pode aparecer e entregar uma mensagem. Mas, como mencionei, é raro para mim, não é algo recorrente. Agora que mencionou, pode nos contar o que acontece com uma alma quando morre? Qual é o processo? Sim, primeiramente, se você observar, eu prefiro ver de uma maneira diferente, certo? Pense se você já esteve ao lado de alguém que está partindo, que sabe que está partindo, algo acontece. E isso é que todos nós nos reunimos para estar ao lado daquela pessoa antes que ela dê seu último suspiro aqui neste mundo. Bem, enquanto todos os familiares chegam e se despedem e estão ao lado daquela pessoa antes que ela parta, algo mais está acontecendo que você não vê. E isso é, todas as almas também estão se reunindo ao redor daquela pessoa. Ninguém vai para o céu sozinho. Ninguém vai para o céu aos trancos e barrancos. Isso é realmente importante. É por isso que às vezes as almas se apegam. Então, o processo de transição começa aqui neste mundo. Não acontece quando passamos para o outro lado, a menos que a morte seja trágica. Mas se alguém morre de uma doença, certo, e está doente por um bom tempo, normalmente cerca de 3 a 4 semanas antes da pessoa partir, ela começará a ver almas que já se foram. Eles podem falar sobre o pai que faleceu, a mãe que se foi, podem mencionar um irmão ou irmã que morreu anos atrás. Ou podem ver algo que outras pessoas não veem, tipo, puxa uma cadeira para aquele homem ali. E você fica, que homem? Tem um homem bem ali, certo? São almas que estão se preparando para a partida dessa pessoa e se prontificando para o processo de transição para o outro lado. Antes de alguém falecer, é por isso que ninguém tem medo de morrer. Podem ter medo antes, mas quando realmente passam pelo processo e se preparam, as almas estão lá para explicar o que acontece com eles. Você vê sua avó, seu avô, quem quer que tenha partido antes deles, até mesmo seus animais de estimação. E então você entra nesse túnel de luz branca. A luz branca é a forma mais pura de energia. Pense nela como uma luz UV, da mesma forma que você passa uma luz UV sobre esta mesa. E todas as bactérias ruins, tudo o que pode te deixar doente, desaparece. É isso que aquele túnel de luz branca faz. Então, é literalmente sua alma se separando do seu corpo. Ao atravessar o túnel de luz, é como uma purificação. Você volta a ser a versão de si mesmo sem doenças, sem dor. Todas as aflições físicas não afetam mais a sua essência. Ao atravessar um túnel de luz branca, você entra em um processo conhecido como revisão da vida. Durante essa revisão, você se depara com seu guia espiritual e seu anjo da guarda. Você testemunha como seu espírito os guiou e ajudou. Ao refletir sobre sua vida, você enxerga as pessoas que magoou, ajudou, amou, amaram, traíram e se tornaram suas amigas. O que teria acontecido se você tivesse seguido esse caminho em vez daquele? E se tivesse conhecido outro homem? E se não encontrasse sua alma gêmea? Por que isso ocorreu? Tudo é revelado na revisão de vida.
a experiência mais emocionante de toda a alma. E você descobre durante essa revisão de vida por que foi colocado neste mundo, como fez a diferença aqui, quais talentos, habilidades e competências nasceu com, quais missões cumpriu e quais não cumpriu. E daí, da sua experiência, você já ouviu falar ou teve experiência em reencarnação de almas que voltam e voltam e voltam novamente? Então eu ainda não tive. Não veio nenhuma alma até mim dizendo que foi reencarnada. Bem, pensando bem, teve uma vez, sim, uma vez em que eu fiz uma leitura para uma mulher que tinha perdido o filho. Foi uma gravidez muito no início. Ela estava. Com 4 semanas de gravidez, ela teve um aborto espontâneo e veio até mim com sua família para uma leitura que está no meu canal do YouTube. Durante a sessão, o pai dela se manifestou e ela esperava que ele estivesse com a criança que não vingou. No entanto, ele revelou que aquela alma havia reencarnado no filho dela. Então, ela perdeu aquele filho em um aborto espontâneo. E acredita que quando ela engravidou de novo, aquela mesma alma voltou? Não acontece sempre. Há momentos em que eu faço leituras para as pessoas e essas almas estão do outro lado. E eu não sei quando as almas entram no corpo e quando não entram. Acho que é diferente. Varia de pessoa, para ser sincero com você. Mas eu me lembro que aquela leitura realmente me marcou. E vou te dizer o motivo pelo qual acho que não sei sobre reencarnação. Se uma alma reencarna, como ela vai voltar e falar comigo, certo? Então, eu nunca tive uma alma que voltou e me disse isso, mas pelo que entendi, pelo que juntei, é que as almas reencarnam depois de muitos anos. Muitos e muitos anos. É, exatamente. E, sim, pelo que compreendo e experimentei, quando alguém falece, aguarda por todos os conhecidos desta vida para se reunirem novamente. Eles se perguntam: e agora? O que faremos juntos? É uma situação perfeita. Assim, minha próxima questão é: o que ocorre do lado oposto? Eles estão se encontrando em um café? Eles estão, tipo, eles estão em boates? O que eles fazem, digamos, no dia a dia do outro lado? Então, durante nossa revisão de vida, quando olhamos para trás e vemos as lições que aprendemos, os erros que cometemos, as coisas nas quais ajudamos, os projetos que não terminamos, na verdade, assumimos trabalhos divinos do outro lado. Agora, eu não sei tudo sobre trabalhos divinos, porque muito disso é segredo. Mas eu posso dizer que as almas voltam e nos ajudam aqui neste mundo. Então, gosto de pensar dessa forma. Gosto de pensar que estamos todos em uma grande corrida, certo? Pense nisso. Todos nós começamos no mesmo ponto de partida, na linha inicial, não é verdade? O nosso objetivo é alcançar a linha de chegada. Enquanto alguns conseguem cruzá-la antes de nós, seguimos na corrida, sem desistir do percurso. Na corrida, nas arquibancadas e torcem por aqueles que ainda estão na corrida. Isso também acontece na vida, mas continuamos vivendo. Existem guias espirituais, anjos e entes queridos que cuidam de você. E o que seus entes queridos fazem do outro lado é ajudar a abrir caminhos. Então, por exemplo, eu vi tantas vezes, posso listar vários exemplos. Havia essa mulher para quem eu estava fazendo uma leitura, vou citar alguns casos. Havia essa mulher para quem eu estava fazendo uma leitura. Quando a mãe dela faleceu, ela tinha muita esperança, muita mesmo, de que sua filha encontrasse sua alma gêmea. Todos os dias ela esperava viver o suficiente para ver sua filha se casar e ter filhos. Ela viu sua filha ir e, sabe, passar de um relacionamento ruim para outro e mais outro, sem nunca se casar. Pois é, você sabia que depois que a mãe morreu, em menos de um ano, a filha casou, viu? Encontrou sua alma gêmea, casou, pá. Tudo resolvido e bem feito. Quando a filha veio até mim para uma consulta, a mãe dela a ajudou a encontrar a alma gêmea. A mãe partiu deste mundo vendo o sofrimento da filha, vendo como ela não conseguia encontrar a pessoa certa e ajudou criando essa oportunidade. Um homem veio até mim, o pai dele havia falecido. Ele e o pai começaram um negócio juntos. Nunca conseguiam fazer dar certo, nunca conseguiam prosperar. Depois que o pai morreu, pum, sucesso instantâneo. É disso que estou falando. Quando seus entes queridos partem, eles partem conhecendo seus problemas. Se puderem ajudar, ajudarão. Se puderem abrir uma porta, apresentar alguém a você, eles o farão. E, às vezes, um dos trabalhos divinos que eles têm não é apenas cuidar dos membros da família, mas também de outras pessoas. Então, por exemplo, de onde você acha que vêm os guias espirituais? Guias espirituais foram pessoas que viveram aqui neste mundo, exatamente como eu e você. Eles foram humanos, viveram suas vidas, foram para o outro lado e escolheram alguém que estava prestes a nascer para cuidar. E vou te dizer que um dia, quando eu morrer, que não seja por muitos anos, mas quando acontecer, acho que é isso que vou escolher fazer. Quando houver uma lista de voluntários para guia espiritual, vou me inscrever. Matt, por que que você acha que nesta vida você recebeu esse dom?
O que há na evolução da sua alma que precisava passar não só pelas lutas iniciais que você enfrentou, e não as lutas que todos nós enfrentamos na vida, mas as lutas de ter o dom e depois se tornar famoso, que é um outro nível de problemas. Eu venho de Hollywood. Eu entendo completamente muitas dessas coisas também, lidando com tudo isso. Por que que você acha que a sua alma, ou você escolheu passar por tudo isso? Você só percebe olhando pra trás, não é mesmo? Então, por exemplo, quando você olha para as partes ruins da sua vida e para as partes realmente difíceis, há momentos em que você pensa: eu não acho que vou conseguir. Você começa a notar, você começa a perceber o motivo de você estar aqui na Terra, mesmo que naquele momento você não saiba. Por exemplo, quando eu era mais novo, sofri bullying a ponto de mudar de escola para uma completamente diferente. Nós nos mudamos para Boston. Obviamente, eu não tenho sotaque de Boston. Sou de, sabe, eu sou, como é que chama? Não era atlético. Fui para uma escola só de meninos em Boston, uma experiência horrível. Sofri bullying diariamente, foi realmente difícil. Eu não me encaixava. As crianças zombavam de mim, falavam coisas sobre mim, de tudo um pouco. Eu era constantemente rebaixado a ponto de não ter um único amigo. Almoçava sozinho todos os dias. As crianças me provocavam, diziam coisas. Era tão ruim que em certo momento eu pensava, por que eu? Por que estou passando por isso? Certo? Por que ninguém gosta de mim? Por que todas essas pessoas falam coisas sobre mim? E eu passei por uma depressão horrível e chorei e foi terrível ao ponto de eu querer largar a escola. Bom, de qualquer forma, avançando para o presente, certo? Eu nunca entendi por que passei por aquilo na época. Foi realmente difícil. Mas aí, ser um médium e revelar meu dom foi uma experiência muito difícil, porque as pessoas que eu achava que eram meus amigos, as pessoas que eu pensava que estavam lá por mim, se voltaram contra mim, certo? Eles ficaram tipo, ué, porque de repente ele é médium? Eu nunca soube que o Matt era médium. Nunca soube que ele tinha habilidades psíquicas, certo? E aí as pessoas começaram a falar. Quando eu achei que estava fazendo algo bom, revelando meu dom e sendo um médium. Mas aí, de repente, as pessoas estavam tipo, isso é falso. Eu não acredito em médiums. Sou cristão. Sou isso, sou aquilo, sou a outra coisa, certo? E de repente me jogaram todos os nomes possíveis, de farsante a vigarista, a sei lá mais o que, todas essas coisas. Então eu percebi, né, quando comecei a passar por essa jornada, e quando eu passei. E fiquei famoso, ainda não me sinto famoso, ainda tenho que pagar pelo meu café no Starbucks. Então, até isso mudar, não me sinto famoso. Mas, enfim, você pode dizer que alcancei algum nível de fama, certo? E então, depois que passei por isso e tivemos o reality show, as pessoas começaram, foi a mesma experiência. Tipo, eu era zoado antigamente. Os céticos saíram de todos os cantos dizendo que é falso, ele é um entendedor, uma fraude, isso vai contra o meu sistema de crenças. Essa pessoa acha ele feminino demais. Essa pessoa está dizendo isso. Essa pessoa está dizendo que, aquele casamento é falso, seja lá o que estivessem falando na época, mas eu percebi uma coisa. Percebi que não me incomoda, sabe? Não me incomoda o que alguém diz. Não me incomoda que as pessoas escrevam artigos sobre mim, me chamem de falso, de fraude, de todas essas coisas, entende? Porque eu já passei por isso. Refletindo sobre o passado, percebi que a experiência de ser intimidado e ter pessoas te derrubando foi crucial para a minha construção. Se não tivesse enfrentado esses desafios, não estaria aqui hoje, lidando com a exposição de um programa de TV onde todos falam sobre você. Acredito que compreendo bem minha jornada até este ponto da vida. Isso me fez mais forte e me preparou para os desafios que ainda estão por vir. Eu acho que minha jornada sempre deveria ser essa: ajudar as pessoas a não terem medo da morte e do morrer, a continuarem se comunicando com seus entes queridos, dando um vislumbre de esperança. Porque, vou te dizer agora, eu não conseguiria fazer o que faço todos os dias se eu não sentisse meus próprios entes queridos comigo a todo momento. Estou de bom humor porque, sim, eu fico estressado como todo mundo. Mas eu sei que meu avô está aqui. Eu sei que minha avó está aqui. Eu sei que meu padrasto está aqui. Eu sei que meus animais de estimação estão aqui. Eu me sinto bem todos os dias. Nunca me sinto sem eles. Quero dar esse presente a cada pessoa que encontro. É isso que sinto que era a minha vocação. Mas preciso te dizer algo. Nunca se sabe realmente o caminho na vida. O que você deve fazer aqui neste mundo até morrermos. Podemos chegar bem perto disso, podemos compreender. Tipo, eu acho que sei porque estou aqui ou porque tenho esse dom. Mas isso só é confirmado quando um dia partimos. Olhamos para a nossa vida e então Deus se manifesta e diz: é por isso que você estava aqui. E você entende o motivo de ter estado aqui. Nas suas comunicações com o outro lado, há uma verdade universal que você passou a conhecer e acreditar? Sim, e a verdade universal é o amor. É isso aí. Você sabe. O amor é algo sentido de forma tão pura do outro lado. Quando nascemos neste mundo, tudo o que conhecemos como bebê é o amor. É só isso. Infelizmente, influências externas nos fazem começar a aprender ciúmes.
começamos a aprender ódio. Começamos a aprender todas essas coisas. E quando morremos, voltamos a ser aquela versão limpa de nós mesmos, aquela versão verdadeira de nós mesmos. Sem nada disso, só conhecemos o amor do outro lado. E é isso que as almas querem nos ensinar todos os dias. As almas querem se comunicar e dizer: escute, deixe isso pra lá. Não guarde rancor. Não se apegue à dor. Não se apegue a nada disso, porque não vale a pena. E no final, isso prejudica a sua alma. Você pode não acreditar. Tipo, eu estava dizendo isso pra uma mulher outro dia, que era italiana, como eu, e ela disse: mas Matt, minha família sempre guardou. Sabe, às vezes você tem que guardar rancor. E ela realmente me disse, ela falou: sabe, eu me sinto bem quando guardo rancor. E eu fiquei tipo, você pode até pensar assim, você pode achar que está se protegendo, certo? Pode achar que é bom. Tipo, ela disse que era bom. Bem, ela se sente bem porque acha que está se protegendo. Ela acha que não está sendo vulnerável. Mas o que você está realmente fazendo é se agarrar à negatividade. Você está segurando uma parte de si mesmo ou um pedaço do seu coração que o mundo não vê, certo? Então deixe isso ir. Quando falo com o outro lado, seus entes queridos estão vivendo vidas inimagináveis e magníficas, cheias de positividade e felicidade. Eles não têm preocupações, pois não se apegam às emoções negativas do passado. Se pudéssemos agir assim como humanos, poderíamos desfrutar de uma vida mais plena, sem os desafios atuais do mundo como os conhecemos. Qual é? A minha próxima pergunta é: o mundo parece estar ficando meio maluco, e poderíamos dizer isso sobre cada minuto de cada dia. Desde os últimos 10.000 anos, você poderia sentir que o mundo inteiro está meio que desabando ao nosso redor. Há algo que você vê para a humanidade? O que você prevê para a humanidade nos próximos 50 anos? É uma pergunta difícil, realmente difícil, porque acredito que precisamos nos unir mais. Eu acredito nisso. E a parte triste é esta, é que no final das contas, isso é a sala de aula, certo? Por mais que eu diga que é fácil ou faça parecer fácil, não é. Até eu não sou perfeito. Ainda fico irritado, tenho essas emoções humanas. Eu me irrito com esse ou aquele, com certos membros da família. Todos nós ficamos. Somos humanos. Não temos como evitar. Então, aqui neste mundo, há coisas que simplesmente não podemos evitar, mas podemos aprender com elas, certo? E o fato é que estamos aprendendo todos os dias. Assim como você volta aos livros de história na escola e folheia páginas e mais páginas sobre como evoluímos com o tempo. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui neste mundo. E é tudo uma questão de fazer a diferença. Não podemos mudar o mundo em que vivemos, mas começa por nós. Podemos fazer a diferença. E assim como você, com este podcast, você está fazendo a diferença agora. Houve um tempo, e é por isso que minha avó nunca foi uma médium atuante e nem minha mãe, porque antigamente, e eu lembro quando contei a minha mãe que ia começar a falar sobre isso e a revelar meu dom, minha mãe foi tipo: ah, não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. E eu fico tipo: por quê, mãe? E ela disse porque minha mãe tinha tanto medo de eu ser ridicularizada e falada ou ser ostracizada como fariam antigamente. Porque era isso que acontecia naquela época. Antigamente não tinham programas de televisão sobre médiums. Eles jamais colocariam um médium psíquico em um talk show diurno ou teriam um programa como este onde você pudesse falar sobre esse sistema de crenças, certo? Mas programas como o seu são tão poderosos porque as pessoas agora precisam dessa informação e precisam poder ir e acessar aquilo em que realmente acreditam e ter acesso a essa informação e saber que elas também podem fazer a diferença na vida delas e no mundo. E você pode pensar que é só um peixinho num lago imenso, né? Mas é o contrário. Você tem um impacto tão grande. E um dia, quando partirmos, o que as almas me dizem é que poderemos ver exatamente, quanto mudamos o mundo como nossa pequena pegada que achamos tão insignificante muda tudo. Você mencionou antes sobre manter ressentimentos. Algumas das questões atuais incluem rancores e ódios geracionais. Porque existem vários níveis, pelo que entendo. Tem o nível da alma, depois tem o nível do grupo e tem o ancestral, karma, se preferir, ou questões ancestrais pelas quais temos que passar. Para alguém que quer quebrar o ciclo, para alguém que quer dizer, chega, para aqui. Assim como em um relacionamento abusivo, ou alcoolismo, ou vício em uma família, quando você simplesmente diz, é o fim disso, eu não vou fazer isso. Foi feito a mim pelos meus pais ou minha comunidade, mas eu não vou fazer isso com meus filhos e a próxima geração. Que conselho você daria para as pessoas simplesmente pararem isto e tomam a decisão de mudar? Então, é sobre decidir, como você disse, mas também é sobre se tornar sua própria história de sucesso, certo? É assim que eu vejo. Pense em todas as coisas que aconteceram na sua vida, todas as coisas ruins. O que você aprendeu? O que te ensinaram?
se pudesse voltar e mudar as coisas, certo? Você poderia voltar e mudar algo sobre sua infância, seu passado, seu relacionamento? O que você mudaria? E se você tem essa informação, como pode usá-la agora para ajudar alguém? Pode ser sua filha, pode ser seu filho. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso de forma instintiva. Por exemplo, havia situações na minha infância que eu não apreciava. Agora, como pai de um filho de 1 ano, reflito sobre a vida dele e pondero sobre a minha própria jornada até aqui. Às vezes são coisas bobas, né? Tipo, eu lembro que meus pais sempre faziam questão. Tipo, se eu quisesse. Tipo, meus pais sempre estavam preocupados com dinheiro, em gastar dinheiro com isso ou aquilo ou outra coisa. E agora, com meu filho, eu dou tudo o que ele quer. Porque eu lembro de ir à loja, tipo, meus pais ficavam tipo, ó, não toque nisso, não pegue aquilo, não pode isso, né? Então, como seres humanos, fazemos isso automaticamente, sempre aprendendo e aplicando essas coisas. Para não queremos simplesmente repetir o passado, por assim dizer. Mas o fato é, você tem que saber que na sua vida, quando você olha para trás e vê as coisas ruins que aconteceram, ou as coisas que você poderia ter mudado, não fique apenas lá absorvendo essa dor. Use isso como uma lição de vida. Use para fazer o bem agora. Então, por exemplo, tinha essa mulher que eu estava lendo, e essa leitura foi realmente muito difícil porque ela tinha perdido toda a sua família por causa de vícios quando era pequena. Não foi culpa dela, sendo apenas uma criança de 12, 13 anos, ela cresceu rodeada por drogas e álcool. Então você não sabe que ela, o irmão dela, a mãe e o pai eram todos viciados em algum tipo de droga ou álcool? Então você não sabe que ela perdeu a mãe, perdeu o pai. Ela a salvou. Ela salvou o irmão ou tentou salvar o irmão. E ela conseguiu salvar o irmão. E então, infelizmente, o irmão acabou falecendo. E Charles, depois que todas essas pessoas morreram em sua vida e ela ficou sozinha, ela voltou para suas dependências. E então ela percebeu: meu Deus, estou seguindo o mesmo caminho. Eu faço parte do mesmo karma. Vou morrer assim como eles morreram. E isso foi o suficiente para ela mudar, ao ponto de dizer que parou abruptamente. Ela deixou de fazer tudo. E então ela pensou: sabe de uma coisa? Eu posso ajudar outras pessoas. Não consegui salvar minha mãe. Não consegui salvar meu pai. Tentei salvar meu irmão. Não consegui. Mas o que posso fazer agora? Então ela começou a se envolver com o trabalho voluntário e agora é palestrante, visitando várias escolas e orientando os jovens, salvando vidas. Passou por dificuldades, mas está superando, tornando-se um exemplo de sucesso e ajudando outros. E o que é tão bonito é que eu sei, bem, eu sei pela leitura que fiz, que o irmão dela, a mãe e o pai estão lá, apoiando-a nessa jornada, certo? Não é uma jornada que se faz sozinho. Essa mesma jornada que o pai dela, a mãe e o irmão, que infelizmente tiraram a própria vida, agora estão ajudando-a a salvar outras pessoas. E é isso que podemos fazer aqui. E agora, que você sabe, já que você tem uma comunicação aberta com o outro lado, o que que eles dizem? Ou eles falam sobre o que está acontecendo no mundo, com a humanidade, para onde estamos indo, todas essas coisas? Você costuma ter visões amplas sobre a humanidade em vez de focar apenas em uma pessoa? Sendo sincero, não tenho. Ainda bem, graças a Deus. Sabe, acho que não conseguiria lidar com isso, pra ser honesto. Ou dormir à noite? Certo? Não, vou ser sincero com você, porque sou do tipo de pessoa que precisa de uma resolução e isso transparece nas minhas leituras. Sou tipo a juíza Judy dos médiums, onde preciso saber a verdade e nada mais que a verdade. E temos que ter uma resolução no final do dia. Então você não vai sair da minha consulta até resolvermos algo. É assim que funciona. Então, para mim, se eu tivesse acesso a essa informação e o espírito me contasse, eu sentiria que teria que agir e sentiria que teria que ser um ativista ou fazer algo de alguma forma. E ainda não me sinto preparado para isso, talvez lá na frente, em algum momento futuro. Mas é assim que sou, não é? É parte da minha personalidade, sempre foi assim. Sou um resolucionista, sempre preciso ter uma resolução. Não consigo deixar as coisas em aberto. Se você assistir a qualquer leitura minha, sempre haverá um desfecho. Não deixo pontas soltas. E às vezes isso é realmente difícil para mim. Tipo, eu estava fazendo uma leitura para um homem que perdeu o irmão. O irmão dele desapareceu. E enquanto me conectava com o irmão dele, ele mostrou visões de que encontraram as roupas dele, mas não o corpo. Então pensei, vamos encontrar esse corpo agora. Estou conversando com a alma do irmão falecido e perguntei a ele o que aconteceu e onde podemos encontrar seu corpo. Onde está uma pista? Onde estão seus restos? E então ele me mostrou, infelizmente, que seu corpo foi destruído e que não havia como seu corpo ser encontrado. E essa foi uma leitura muito difícil para mim, porque eu lembro de me dizer como vou contar isso ao irmão dele. Eu queria que houvesse uma solução. E lá eu percebi que, às vezes, infelizmente, a solução não pode ser encontrada, mas ainda podemos encontrar paz.
Foi uma lição que aprendi recentemente. Eu não sabia como dizer ao irmão que seu irmão não seria encontrado. Infelizmente, estava relacionado a gangues e o corpo do irmão dele estava. Meio gráfico, mas o corpo do irmão dele foi dissolvido em uma solução e destruído. Bem, de qualquer forma, no final das contas, quando eu transmiti essa mensagem a esse irmão, trouxe-lhe paz. Eu não achava que traria, mas trouxe, porque ele passou mais de 20 anos procurando pelo irmão. E essa única mensagem permitiu que sua alma finalmente encontrasse um fechamento, porque ele percebeu que não precisava mais procurar. Então, mesmo que no início eu não achasse que íamos conseguir resolver as coisas, certo? Porque lá estava eu procurando por um corpo e não havia nenhum. Trouxe-lhe paz apenas saber que sua alma podia parar de procurar e que seu irmão estava em paz do outro lado. Como você lida emocionalmente com essas leituras? Consegue se desvincular? Então, tenho que lembrar sempre que aquela alma está em paz, certo? Por exemplo, é como quando a gente vê o. Comerciais da SPCA, certo? Música da Sarah McLachlan, sim. Eu simplesmente sempre não, não. Não adianta insistir. Não, não adianta. Isso sempre acontece comigo, tipo, quando vejo comerciais por ser parte do conselho de uma ONG de animais. Então, quando vejo comerciais, eles, tipo, te animam, mas o que você não percebe é que tem um final feliz, certo? Então, quando a gente vê aqueles animais sendo maltratados e em gaiolas, e eu não consigo ver isso, tenho que mudar de canal, o que você não vê é que no final, esses animais encontraram lares felizes por causa do trabalho que a ASPCA faz. Esses animais estão agora em lares amorosos e lindos. Bem, a questão é a mesma com as almas. As almas podem ter passado por coisas terríveis, como assassinato aqui neste mundo. Mas quando eu me conecto com elas do outro lado, essas almas conseguem encontrar cura e paz. Então, quando vejo seu ente querido, mesmo que ele não tenha encontrado paz aqui, ele está em paz no além. Pode dar uma palavra de esperança para quem está se aproximando da transição, que tem medo do que está por vir, porque isso me perguntam sempre, tipo, meu Deus, eu meio que acredito. E então, se eles são da fé cristã, ficam tipo, eu vou para o inferno? E eu sempre digo a eles, não existe inferno. Relaxa, acalme-se, você vai ficar bem. Qual o seu conselho para todos? Meu conselho é aprender o máximo sobre o mundo espiritual. Se está com medo, assustado, nervoso, é porque não sabe o suficiente, certo? O medo vem da falta de conhecimento. Quando sabe que há um outro lado e vida após a morte e tem consciência disso, certo? Você não fica mais nervoso. Por exemplo, vou te contar que minha esposa tem um medo intenso da morte. E do outro lado, a ponto de não conseguir permanecer na sala durante as leituras que eu fazia com o médium psíquico em eventos ao vivo. Geralmente, ela saía cerca de 10 minutos depois do início das sessões. Ela ficava procurando a saída mais próxima porque tinha muito medo. Mas é engraçado, porque agora ela é uma pessoa completamente diferente depois de tantas vezes assistindo e me ouvindo conversar com essas almas e ouvir sobre o outro lado na vida após a morte e o que realmente acontece quando você morre. Ela não tem mais o medo que tinha antes, por quê? Ela sabe que existe outra vida após esta. E vou te contar uma coisa: se eu não fosse médium, e é por isso, realmente não sei. Meu coração se compadece dos céticos, de verdade. E eu dediquei meu livro aos céticos porque não consigo imaginar como seria pensar que, se fecharmos os olhos e morrermos, é só isso. Pra mim, isso é aterrorizante. Tenho pavor disso. Se Deus me livre, fosse esse o caso, eu não estaria aqui. Não conseguiria viver a minha vida. Não conseguiria viver a minha vida. Pensar que é só fechar os olhos e morrer. Isso é aterrorizante. Mas o fato é que eu conheço algo diferente. E isso mudou a minha vida. E pode mudar a sua também. Então, quanto mais você aprende sobre o que realmente acontece no mundo deles, quando você entende o que é um espírito, você aprende sobre a sua alma, que você tem uma segunda versão de si mesmo, uma versão que não pode ser destruída. Você aprende sobre o que é o céu, onde fica, onde está localizado, o que realmente acontece lá. Aí você percebe, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Há coisas que eu preciso fazer aqui neste mundo. Mesmo que você viva até os 120 anos. Como Jake espera que todos que estão ouvindo consigam. Se você viver até os 200 anos, como viver até os 200 anos? O que é impossível, certo? Se você viver até os 200 anos, ainda não é tempo suficiente. Não é tempo suficiente. Nossas vidas são extremamente curtas. E o que as almas me dizem é isso, é que mesmo que vivamos até os 200, quando olharmos para trás, para a nossa vida do outro lado, é quase como se a Terra fosse uma sala de espera. Sério mesmo? Sabe, a gente temos só 100 anos. Foi assim, rápido. Então é uma das coisas que eu também quero dizer às pessoas, é que quando você olha para trás e vê o quão pouco tempo a gente tem aqui na Terra, é como se temos muito trabalho pela frente. Você mencionou a palavra céu algumas vezes nesta conversa. Isso é por falta de uma palavra melhor ou o outro lado?
porque céu é mais uma ideia religiosa. Existem muitos nomes diferentes para isso. É o nome que você sempre ouve ou é por causa da sua criação? Por que está usando essa palavra específica? Porque é algo específico para as pessoas. Quer dizer, pra mim, céu é céu, certo? Mas vou ser sincero com você. Acho que temos nomes demais por aí. Por exemplo, vou ser sincero com você. Espírito maligno, espírito maléfico, demônio, alma penada, alma presa. Tudo isso significa a mesma coisa. Então, olha, seja espírito demoníaco, espírito maligno, espírito maléfico, alma negativa, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, certo? Beleza. Então você pode chamar como quiser. O que te deixar mais à vontade. Eu, por exemplo, gosto da palavra céu. É só o que eu penso. Sabe, às vezes você me ouve dizer céu, outro lado, mundo espiritual. É tudo o mesmo lugar. Não há diferença. É isso. É exatamente assim. É como se o Reino Unido chamasse a si mesmo de RU. Quer dizer, continua sendo o mesmo. Tudo bem, tudo bem. E você disse algo sobre como você faz isso? Você tem algo a dizer? Eu garanto que existem pessoas céticas assistindo ao programa apenas para criticar. Se você chegou até aqui, é provável que tenha questões profundas que deseja ver respondidas. Que conselho ou palavras você compartilharia com os céticos que estão acompanhando esta conversa agora, neste momento? Bem, o que eu sempre digo aos céticos é que vocês são mais do que bem-vindos a participar de um evento, certo? Acho que todo mundo começa como cético, não é? Todo mundo. Quer dizer, é normal. Eu não vejo nada de errado com os céticos. É normal. Olha, se alguém me dissesse que eles iriam falar com os mortos, eu ficaria tipo, como diabos você. O que é isso? Não tem como. Não tem como. Certo? Mas é só quando você vivencia isso que você entende quantos céticos, como você sabe pelo podcast, eram céticos até passarem por uma experiência de quase morte. E então, de repente, a cabeça deles explode. Então, o que eu quero fazer é convidar as pessoas, convidar os céticos para virem. Não precisa ser de mente fechada. Você pode vir a um evento, você pode vir e vivenciar, depois tomar sua decisão agora mesmo. Eu tenho um histórico muito bom com céticos. Muitos céticos já vieram aos meus eventos e isso mudou a vida deles para sempre. Há algumas pessoas, infelizmente, que ainda não conseguiram fazer essa transição de cético para crente. Mas o fato é que eu quero alcançar os céticos. É engraçado porque, secretamente, eu adoro os céticos. Eu gosto deles porque as pessoas. Não, pense nisso dessa forma. Sinto que preciso alcançar os céticos porque as pessoas que estão aqui, como eu e você, que acreditam no além, que acreditam na vida após a morte, que sabem que existe outro lado, elas já têm essa consciência, já estão em paz, já sabem que vão para outro lugar. Mas e aquela pessoa que acha que seu filho simplesmente morreu, que pensa que sua mãe simplesmente se foi, que acredita que não há retorno? São essas pessoas que eu sinto que mais precisam ouvir minha mensagem. Você mencionou experiências de quase morte. Qual é a sua opinião sobre experiências de quase morte? Já conversei com mais de 100 pessoas que passaram por isso. Gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Bem, nunca tive uma experiência de quase morte, mas estive no Red Table Talk com Gloria Estefan e a doutora Mary O'Neill, do programa da Netflix, Vida Após a Morte. Ela teve uma experiência de quase morte. Foi legal comparar anotações, tipo, é isso que o espírito me diz. Ela dizia que aconteceu na experiência dela. Fiquei maravilhada ao ouvir a história dela como médium, pois se conectava com o que as almas me dizem. As almas me contam que quando você morre, isso acontece. Isso acontece! Isso acontece! Isso acontece! E quando ouvi as histórias dela, nossa, morreu, isso aconteceu, isso aconteceu. Fiquei tipo, espera aí. É isso que as almas me dizem. É tipo, meu Deus. E foi muito legal porque eu acho que é mais uma confirmação pra nós, né? O fato de que alguém passou, ela começou a revisar a vida dela. Ela viu algumas verdades universais e um conhecimento universal. Ela teve toda essa experiência e eu já li sobre muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte e acho que temos muito a aprender com elas. Temos muito a aprender. E é por isso que este podcast é tão importante, porque quando todos nós partirmos e começarmos a aprender, eu tenho um pouco de informação. Você tem um pouco de informação. Essa pessoa tem um pouco de informação, certo? Porque todos nós vivenciamos o mundo espiritual de formas diferentes. Começamos a realmente entender o mundo para o qual um dia iremos. Agora, vou te fazer essa pergunta rapidinho. Você pode não fazer uma leitura para mim, mas uma leitura para o programa? Eu quero saber para onde isso está indo e como isso vai ajudar as pessoas, se é que vai. Se você se importar, eu corto fora. Mas estou apenas perguntando se você poderia fazer uma leitura para o programa. Bem, a leitura para o programa é essa, né? É que eu estou captando e é o motivo pelo qual concordei em participar do programa agora, certo? Porque sempre filtro tudo pela minha intuição, habilidade psíquica e mais. O motivo de vir ao programa foi esse, pois sei que as pessoas o descobrem de maneiras aleatórias e incríveis. Porque
você vai perceber que ao buscar respostas em um momento da vida, o espírito se manifesta. Então, não há dúvida do sucesso do programa. Não há dúvida do motivo pelo qual as pessoas estão aqui. Elas não te encontraram por acaso, foram guiadas até aqui. E é por isso que eu senti que deveria participar do programa aqui e agora. O que é tão bonito é que eu não vejo isso apenas como um podcast ou um programa de rádio. Eu vejo como um grupo, um conjunto de pessoas, uma comunidade. E é por isso que eu concordei em fazer aqui. E só vejo crescendo. Muito obrigado. Você aceitou rapidamente. No mesmo dia que mandei o e-mail, recebi a resposta imediatamente e pensei: que ótimo, vamos marcar isso. Incrível. Eu valorizo isso. Eu valorizo muito você e seu trabalho. Como mencionei, há muitas pessoas sofrendo que realmente precisam disso. Tenho certeza de que, pela graça divina, essas ações estão chegando a quem mais precisa. Por isso estou aqui agora. Vou te fazer algumas perguntas, como faço com todos os convidados. Matt, pode falar. Qual é a sua definição de viver uma vida plena? Para mim, viver plenamente é viver sua vida da melhor maneira possível, fazendo o máximo de conexões que puder, criando o máximo de lembranças que puder e garantindo que você aproveite todas as oportunidades que lhe são dadas, porque você não vai querer olhar para trás e dizer que se arrepende. Faça tudo enquanto estiver aqui. Viva a melhor vida. Aproveite cada oportunidade, crie cada lembrança e cerque-se das pessoas que te amam e se importam com você. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com o pequeno Matt, que conselho você daria a ele? Escute os espíritos. Eu queria poder voltar e lembrar de algumas daquelas almas que vieram me visitar. Sabendo agora, olhando para trás, eu digo a mim mesmo: meu Deus, eu me pergunto o que aquele homem queria ao pé da minha cama. Eu me pergunto: quem era essa alma? E eu não posso voltar no tempo. E eu queria poder voltar e simplesmente descobrir quem eram essas almas, o que elas queriam, qual era a mensagem delas, porque eu sinto que eu poderia ter ajudado alguém naquela época. Como você define Deus ou a origem? Essa é uma pergunta muito boa. Então, Deus está em toda parte. Para mim, Deus é uma pessoa, certo? Mas para algumas pessoas é um criador e para outras é uma energia. Para mim, todos vemos Deus de forma única. Não há jeito certo ou errado. Ver Deus, certo? Mas o belo é que podemos vê-lo agindo em nossas vidas diariamente. Vejo Deus agindo pelas mãos de médicos, profissionais da saúde, assistentes sociais e orientadores educacionais. Vejo Deus agindo pelas mãos e além e através dos pensamentos dos professores. Vejo Deus como uma força superior e uma pessoa como fui criado. Sendo posso ainda, para mim, meu mestre ascensionado é Jesus. Justo. E qual é o propósito supremo da vida? O propósito supremo da vida é fazer o bem, ajudar os outros e, acima de tudo, encontrar-se consigo mesmo. Isso é o cerne da questão. Quando você se encontra e se alinha com seus talentos, habilidades e capacidades, você se torna imparável, despertando algo em outra pessoa e no mundo. O mundo precisa do seu dom. Onde as pessoas podem saber mais sobre você e seu incrível trabalho no mundo? Então, escute, você não precisa estar morto para me encontrar. Estou em todas as redes sociais e tenho um site, é o meetmattfraser.com. Então a boa notícia é que estou em turnê ao vivo agora. Estou passando por todos os Estados Unidos e Canadá, então você pode vir e me encontrar pessoalmente. E se você não puder vir me encontrar pessoalmente, quero que saiba que também faço leituras online. Eu não faço leituras privadas, mas realizo leituras em grupo online pelo Zoom, como estamos fazendo agora. Durante essas leituras ao vivo, consigo me conectar com muitas pessoas e ajudá-las a se comunicarem com seus entes queridos em espírito. Já li mais de 1000 pessoas só pelo Zoom, o que é incrível. Isso é incrível. Tem alguma mensagem de despedida para o público, Matt? Sim, aprenda o máximo possível sobre a vida após a morte, pois assim também descobrirá a sua própria habilidade psíquica. Os espíritos me revelam que você possui um dom, uma voz, uma conexão e a capacidade de contatar seus entes queridos por si mesmo. Eles já estão ao seu lado, enviando sinais como números, libélulas, borboletas e músicas repetidas, como formas de se comunicar com você. Os sinais são uma linguagem compreendida por vivos e mortos. Ao aprender isso, sua vida mudará. Matt, eu te valorizo e agradeço por você ter vindo ao programa. Foi uma conversa fantástica e espero que ajude alguém que esteja assistindo. Então, eu te agradeço, meu amigo. Obrigado. Obrigado por me receber no programa. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.